Graça e paz, igreja. Quantos estão felizes com o Senhor? Amém. Então dá um glória a Deus bem forte aí. Aleluia. Querido, a pastora me pediu para eu reforçar com a igreja que quem ainda não é batizado, por favor, procure a nossa liderança, procure os irmãos aí para que você possa dar o seu nome se você tem interesse de batizar. Amém? Então, para que a gente possa já estar preparando toda a organização do batismo. Eu não sei a data ainda, o pastor vai definir essa data, mas ela já pediu para que a gente já possa organizar e saber quem são os irmãos que querem e têm interesse em se batizar. Aleluia! Abra sua Bíblia aí em Hebreus capítulo 12, apenas verso 2, que nós leremos nessa noite. Assim agora, né? Tem outros versículos. Hebreus capítulo 12, a partir do verso 2, ou apenas o verso 2. Amém? Hoje é noite de ceia. Nós iremos compartilhar uma palavra e daqui a pouco nós iremos ceiar. Amém? Existe uma mesa posta do Senhor sobre nós hoje. Amém, querido? E a ceia é um lugar de alinhamento. É um lugar onde o Senhor alinha expectativas, onde o Senhor nos leva ao arrependimento. Mas mais do que tudo isso, existe uma mudança e uma graça do Senhor sobre nós nessa noite. Amém, querido? Então eu quero que você esteja com seu coração aberto para receber tudo aquilo que o Senhor quer ministrar aos nossos corações nessa noite. Amém? O texto diz assim: olhando firmemente para quem? Ele é o autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e está sentado à direita do trono de Deus. Amém? Feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos, Jesus, por essa oportunidade. Eu te louvo, Jesus, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Jesus, que essa palavra possa penetrar nos nossos corações e que ela possa germinar, Jesus, de uma forma em que haja arrependimento, mudança, confronto, e o nome do Senhor venha ser glorificado nas nossas vidas, no nome de Jesus. Quem crê diz amém. Amém. Querido, eu quero falar nessa noite um pouco sobre nós olharmos firmemente para Jesus. E dentro dessa perspectiva de olharmos firmemente para Jesus, e o texto que nós lemos nos ensina que nós devemos olhar firmemente para Jesus, que ele não é somente o autor, mas ele é o consumador da nossa fé. Ou seja, o objetivo da nossa fé tem um alvo, é a pessoa de Jesus. E entendendo isso, eu quero falar sobre 5 verdades que eu e você precisamos encarar para cultivar uma vida e um relacionamento com o Senhor. Amém? Nós estamos numa noite de ceia e eu acredito que o Senhor quer falar conosco a respeito de alguns assuntos nessa noite para que possa gerar mudança e transformação na nossa vida. Amém? Agora, é fato de que nós estamos numa era onde nós somos bombardeados de muita informação. Eu vi uma pessoa dizer uma vez que, eu não sei qual foi esse dado, se alguém souber aí me corrija se eu estiver errado em alguma forma. Uma criança hoje tem mais informação e mais acesso à informação do que um rei numa época medieval. Então nós temos hoje, de uma forma acelerada, muita informação. É muito engraçado quando você abre a rede social, você vai ver qualquer assunto a respeito de qualquer bolha. Vamos falar sobre a bolha fitness. Você abre a rede social e está falando, não pode comer abacate, abacate faz mal. Aí você pula um vídeo, depois fala, você tem que comer abacate é muito bom, é uma gordura muito boa. Aí você abre um vídeo e você fala, você não pode comer carboidrato tal, é muito ruim. Você passa um outro vídeo e já estão denigrindo o carboidrato. Você não sabe o que pode e o que não pode. Se você passa mais um pouquinho, dependendo do seu algoritmo, se você vê uma notícia ruim, vai bombardear você de notícias ruins. E eu vou te falar algo. Com o acesso da informação e o acesso que nós temos, a rapidez como nós temos acesso às coisas, nós não sabemos digerir e nós não sabemos lidar com o tanto de informação e de notícias que nós recebemos. Então há um bombardeio na nossa mente a respeito disso. E no meio desse processo de tanta informação está você, com um monte de sonhos, expectativa, desejo e angústias de não ter alcançado alguns alvos no meio desse turbilhão de informação, de verdade, de notícias e de coisas que você quer alcançar. Sem falar da vida dos sonhos que algumas pessoas postam. E aí você faz uma comparação com você e você vai perceber, eu estou muito longe daquilo que eu queria. Por que você está falando isso? Porque todas essas coisas tendem a fazer uma coisa. Hoje, talvez a coisa mais importante que se tem, além do tempo, é a atenção.
todo mundo faz de tudo para reter a atenção de um usuário. Quando eu falo usuário, é de uma pessoa que está consumindo algo, tá? Então, todo mundo, em alguma forma, está tentando chamar atenção. E a gente é bombardeado e a nossa atenção constantemente é voltada para algum lugar. Quem está entendendo o que eu estou falando? Se nós estamos numa era de muita informação, de muita notícia, de muito acesso, a nossa atenção tende a ser muito dividida. Nunca se ouve tanta gente com déficit de atenção como nós temos hoje em dia. Aí existe um nome para isso, né? Tem gente que se apoia no TDAH. Mas às vezes é sonseira mesmo, irmão. Às vezes é falta de percepção das coisas, porque às vezes a gente está tão distraído com as coisas que a gente não faz as coisas com intencionalidade. Está muito rápido? Vou devagar, Letícia. Guarde isso comigo. Fala assim comigo. Eu preciso ser intencional. Você quer ver quantas vezes a gente vai conversar com alguém e a gente não larga o telefone para conversar com essa pessoa, está pessoalmente com ela? Os nossos relacionamentos, a nossa forma de viver se tornou superficial e não intencional. Então a gente sempre tem uma sensação de que está atrasado. Sempre tem a sensação de que está corrido, que a gente precisa fazer mais, precisa fazer mais. Ou é só eu que tenho essa sensação? Quem tem essa sensação aí? Então nós estamos cercados de conhecimento, de informação, mas talvez nós experimentamos o menor fluxo de profundidade espiritual das nossas histórias. Porque nesse período de informação e de acessos, nós estamos nos entupindo de qualquer outra coisa daquilo que deveria ser da presença de Deus. E aí nós precisamos entender que o Senhor quer nos fazer ir para um lugar mais fundo na sua presença. Nós conhecemos versículos, nós conhecemos sermões, nós conhecemos músicas, só que tudo isso fica num campo de uma superficialidade. E o Senhor está te chamando a atenção hoje para você ser intencional no seu louvor, na sua adoração e na sua vida com Ele. Quem está entendendo o que eu estou falando? Porque a gente começa a viver uma vida e a gente começa a olhar tanto para as coisas que estão à nossa volta que a gente não percebe que o Senhor está no mesmo lugar te esperando para um encontro com Ele. E aí, nisso, nós temos a expectativa de um futuro e a gente fica ansioso por esse futuro. Nós temos, às vezes, a angústia ou lembranças do passado que nos aprisionam. E aí nós temos as circunstâncias que nos chamam a atenção e nos distraem. A circunstância é algo muito ruim, às vezes, porque uma coisa ruim que acontece com você te abala, te desestabiliza. Sabe por quê que isso acontece comigo e com você? Porque a dificuldade serve para uma coisa, para mostrar onde nós estamos firmados. O dia mau mostra onde eu e você estamos. Lembra do construtor que construiu uma casa na rocha e outra na areia? O dia mau chegou para os dois, sim ou não? A edificação só foi sustentada porque chegou o dia... Só foi sustentada, não, foi exposta porque chegou o dia mau. O dia mau demonstra onde eu e você estamos firmados. Então, por que nós somos uma geração que estamos... Eu falei no Connect ontem, é engraçado, nós vemos a nossa dependência do telefone, mas tirando os adolescentes e os jovens mais novinhos que nasceu nessa era, a maioria que está aqui nasceu sem essa belezinha que está no seu bolso. Nós somos uma geração que é antes da internet e não vem ficar falando que você não é velho, não, irmão, que você é igual eu. Você é velho, sim. Você só pode esconder muito bem pelo seu rosto jovial. Mas nós precisamos entender que nós somos dependentes de algo que nós acostumamos a depender. Mas nós não precisamos disso daqui. Eu estou falando do telefone porque é algo que todo mundo tem e é algo que todo mundo é dependente. O ponto que eu quero que você entenda aqui hoje, no nome de Jesus, é que, assim como o autor de Hebreus diz que a nossa perseverança tem que estar nos olhos do Senhor, aliás, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, a ideia do texto traz a concepção de que tirar os olhos de tudo aquilo que deveria ser secundário na nossa vida e que Jesus passa a ser o centro da nossa vida. Quem está entendendo o que eu estou falando? Só que esse fixar os olhos em Jesus vai te levar a um lugar de confiança, de perseverança e de cuidado da parte do Senhor na sua vida. Quando nós entendemos isso, você vai perceber que os seus olhos não podem sair daquilo que deveria ser a sua atenção.
E eu quero falar com você hoje sobre isso, sobre algumas verdades. Porque o que não nos falta não são oportunidades de conhecer o Senhor. O que nos falta é intencionalidade para viver um relacionamento genuíno com Ele. Eu falei ontem para o pessoal no Connect, porque a gente tem planos para tudo. A gente tem planos financeiros, a gente tem planos para viagem, a gente tem planos de construir casa, planos de alcançar as coisas, e tudo isso é importante, tem que ter. Mas é muito difícil você ver alguém ter um plano e um objetivo para crescimento espiritual. Para alguém que avalia como está e percebe como está a sua caminhada com Cristo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Em nome de Jesus. O Senhor nos chama para ser intencional num relacionamento. Amém, querido? Primeira verdade que eu quero que você precisa entender, que eu quero que você e eu precisamos entender hoje, a presença de Deus precisa voltar a ser o centro da nossa vida. A presença de Deus precisa voltar a ser o centro da nossa vida, porque é possível eu e você vivermos uma espiritualidade onde Deus é apenas procurado e não priorizado. É muito comum eu e você precisarmos do Senhor, mas não desenvolvermos um relacionamento com o Senhor. É muito comum eu e você buscarmos Ele quando a gente precisa de resposta, quando nós precisamos de uma intervenção divina, quando nós precisamos de direção, quando nós estamos angustiados, e o Senhor se torna a nossa resposta. E Ele deve ser procurado em tempos de aflição e de angústia. Não é errado isso. O problema é eu fazer do Senhor um amuleto para conseguir coisas que eu quero alcançar e não desenvolver com Ele um relacionamento que vai moldar o meu caráter, que vai mudar a minha vida e vai transformar a minha vida. Quem está entendendo o que eu estou falando? Porque Deus, em sua infinita graça, nos responde. Só que existe uma profunda diferença entre buscar a mão de Deus e buscar o coração de Deus. A mão poderosa do Senhor está estendida sobre você. Você é filho, amado, protegido e cuidado de Deus. O Senhor te abençoa, mas esse mesmo Deus que é o seu Pai para te abençoar, é o mesmo Deus que te chama de filho e fala, eu te corrijo porque eu te... E a correção vem em tempo oportuno. Por que ela vem em tempo oportuno? Porque é um pai corrigindo defeitos de um filho que precisa ser ajustado e amadurecido. Agora, qual que é a característica do amadurecimento? O amadurecimento faz com que você tenha acesso. Um filho que é extremamente rico e tem acesso à sua herança, ele só começa a assumir aquilo que ele tem à medida que ele vai o quê? Amadurecendo. Deixa eu te falar algo. Tem coisas que Deus quer nos entregar que não aconteceu porque nós não amadurecemos ainda. Quem entende o que eu estou dizendo? Agora, essa circunstância do amadurecimento passa por uma comunhão onde nós cultivamos um relacionamento com o Senhor. Então, quando a presença de Deus deixa de ser o centro, começamos a transformar o nosso relacionamento com Deus em algo que eu e você queremos alcançar alguma coisa e não aquilo que realmente é o coração de Deus. Então, a gente começa a procurar o Senhor para resolver os nossos problemas, mas nós não procuramos o Senhor para que Ele seja a solução de tudo aquilo que nós precisamos. Então, a vida cristã começa quando Cristo deixa de ser apenas uma resposta para a minha necessidade e Ele começa a ser o centro da minha vida em tudo que eu faço. Quem está entendendo isso, querido, em nome de Jesus? Eu não estou aqui como um justiceiro da verdade para julgar você a respeito disso. É a palavra de Deus que vai confrontar o nosso coração, amém? Essa palavra falou muito comigo, já tem um tempo que o Senhor me deu essa palavra, ela estava guardada, e o Senhor falou para que eu pudesse ministrá-la aqui hoje. Então, o verdadeiro problema da nossa alma não é a falta de paz ou a falta de direção, ou muito menos de provisão, porque nós somos abençoados. Nós vemos a mão do Senhor sobre nós. O problema mais profundo é quando o meu e o seu coração perde o lugar da habitação de Deus. Sabe uma coisa que me entristece muito? A gente se acostumou tanto com isso aqui que a gente não valoriza mais quem é o dono disso aqui. Então a gente se acostuma tanto a vir para a igreja, ver as mesmas pessoas, o Juliano que vai pregar, eu gosto tanto do pastor quando o pastor prega. Eu também, irmãos, eu preferiria 1000 vezes que outras pessoas estivessem ministrando aqui, porque é muito mais confortável ficar sentado e ouvindo. Mas a pressão vai forjar o nosso caráter. E quando nós entendemos isso, nós começamos a perceber que vir para o culto não é simplesmente fazer parte de um clube ou de um grupo de pessoas. Ser parte de uma igreja é fazer parte de uma obra que foi consumada na cruz. Então, se a cruz é a remissão para o meu e seu pecado, nós precisamos entender que a ressurreição de Jesus é o outro lado da moeda desse sacrifício. Sabe por quê? Porque é uma obra completa. A cruz trata com o pecado.
que é a morte de Jesus. A ressurreição é a nota promissória que diz: o sacrifício foi aceito. Jesus, o seu sacrifício foi aceito. Paulo diz que se Jesus morreu na cruz e não ressuscitou, nós somos miseráveis porque esperamos só nessa vida e não tem efeito nenhum na nossa vida. Mas a ressurreição nos coloca num novo estilo de vida. Que estilo de vida é esse? É a nova vida que eu e você vivemos, que é a vida do Cristo em mim e em você. Por que isso é importante? Porque nós precisamos voltar à centralidade do nosso coração naquilo que Jesus é. E não naquilo que Ele pode fazer. Deus é fiel, querido? É. Mas o que eu quero que a sua atenção volte é como eu estou na minha jornada e na minha caminhada com o Senhor. Eu estou buscando aquilo que Deus pode me dar ou eu estou buscando na essência aquilo que eu fui formado para ser? É muito interessante quando a gente entende isso e a gente começa a não ser intencional. Nós passamos uma semana inteira e não percebemos que a gente vive num looping da nossa semana. A gente trabalha, tem problema, come, descansa, está com sono, vai para a academia, faz uma coisa, faz outra, e a gente não percebe que nossos dias estão passando e nós não estamos entregando nosso coração para quem é de direito. Quando Paulo fala que já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, ele está dizendo que ele foi crucificado com Cristo, ou seja, ele não é mais dono de si. Agora, eu e você, nós não somos mais dono da nossa vida. A nossa vida tem um dono e ela tem um centro. Essa pessoa se chama Jesus. Eu quero ouvir um glória a Deus em nome de Jesus. Então, Jesus precisa ser o fundamento da sua vida. Você precisa começar a perceber aquilo que você está construindo e onde você está construindo. Jesus precisa ser a base dessa construção. Querido, seja uma empresa, seja um império que você está construindo no Brasil, Cristo tem que ser a base do seu planejamento. Porque é em vão eu construir e adquirir qualquer outra coisa que Cristo não seja o centro da minha vida. Daniel falou que eu posso ter todas as coisas, se eu não tenho Cristo, eu sou miserável. Porque todas as outras coisas são insuficientes perto da grandeza e da beleza de Cristo. Amém, querido? Eu quero que você seja extremamente cristocêntrico, aonde a partir de Cristo toda a sua vida seja construída. Seu casamento, a sua família, as suas empresas, os seus negócios. Deixa eu falar algo para você. Quem aqui tem problema? Todo mundo tem problema, né? Deixa eu falar algo. À medida que você deixa Jesus controlar o barco e o sentido da sua vida, você vai perceber que os seus problemas, boa parte dele, é porque você está no controle. Sabe por quê? Existem negócios que o Senhor vai te conduzir a fechar, que você no seu natural não fecharia. Mas porque você é um homem ou uma mulher que anda segundo o coração de Deus, o Senhor te leva a fazer coisas que você não vê agora, mas lá na frente você vai ver o resultado e o fruto disso. Vai chegar momentos que o Senhor vai te fazer entrar em lugares que você normalmente não entraria, mas porque você é um homem ou uma mulher que ouve a voz de Deus, Deus abre portas que ninguém abriria para você. Por que eu estou falando isso? Porque nós precisamos aprender a fundamentalizar a nossa vida em quem realmente conhece todas as coisas. Amém, querido? Você pode dar um glória a Deus por isso? Então, a primeira verdade é, eu e você precisamos voltar, a presença de Deus precisa ser o centro da nossa vida. Segunda verdade, todo relacionamento se desenvolve na medida que é cultivado. As pessoas acreditam que aceitam a Jesus e automaticamente algo vai acontecer. A obra da cruz é interessante, porque o novo nascimento é instantâneo, algo milagroso acontece dentro de você. Mas agora tem um processo. O processo é uma caminhada. Fala comigo, o processo é uma caminhada. É uma jornada. Então, dentro dessa jornada, você precisa cultivar. A ideia de cultivar é uma ideia de cuidado. Quem aqui já plantou alguma planta sabe o trabalho que dá. O pai do Natan esses dias estava mostrando o arsenal de plantas que ele tem lá na casa dele lá. Orquídea, tudo quanto é nome que você imaginar de planta aí. E ele foi me falando um monte lá e eu não sabia nem que existiam essas plantas. Mas se você chegar nele e perguntar, dá trabalho cultivar isso? Dá, porque você tem que preparar a terra, você tem que preparar, sei lá mais o que, não vou dar uma de expert, que eu não sei nada disso. Mas a cultivação demanda tempo e dedicação. No nosso relacionamento, seja com o Senhor ou com qualquer outra coisa que a gente queira ter um resultado, vai demandar o quê? Tempo e dedicação. De novo, eu volto para a palavra cerne dessa ministração.
eu e você precisamos ser intencionais no nosso relacionamento com o Senhor. Porque a nossa intimidade, ela não nasce nos encontros ocasionais. Tem gente que deixa ter relacionamento com o Senhor aqui. Deixa eu te falar um negócio. Intimidade com o Senhor é no secreto. Intimidade no público é outra coisa. Você sabe o que é intimidade pública? Intimidade pública não existe. Homem e mulher nenhum de Deus vai ter a sua intimidade publicamente. Relacionamento com o Senhor é no secreto. Se constrói com Ele. Aqui é uma expressão daquilo que nós carregamos no secreto. E às vezes a gente não percebe que o que fortalece a nossa vida espiritual é o tanto que eu dependo do Senhor. Deixa eu falar algo para você. Tem gente que está vendo a vida passar diante dos olhos. Está angustiada, perdida, mas não percebeu que o que ela perdeu foi o relacionamento com o Senhor. Ela não percebeu ainda que o que está acontecendo é a falta de percepção aonde o coração deveria estar e não está mais. Então, quando o Senhor nos fala que nós precisamos abandonar certas atitudes, eu não estou falando de pecaminosos, eu estou falando de ser intencional nos nossos hábitos, no nosso comprometimento, na nossa vida, porque nós precisamos entender que o nosso coração precisa ser do Senhor. Olha, eu até fiz questão de anotar aqui, a comunhão, ela nunca se perde só de uma vez. Ela é substituída lentamente. São pequenas distrações e concessões que eu e você fazemos que vão se tornando prioridades acima de Jesus na nossa vida. O nosso cansaço, os nossos desânimos, o tempo que às vezes a gente não separa para estar com o Senhor, e a gente vai se tornando tão ocupado e vai surgindo tanta urgência que nós vamos deixando de perceber e sentir a voz de Deus falando aos nossos ouvidos. E aos poucos nós vamos instigando a ação do Espírito Santo em nós. Quando você vê, você está seco. E nós não podemos deixar a confusão e o barulho dessa vida sufocar a presença de Deus em nós. Por isso tem um chamado de arrependimento daqui hoje. Para que nós possamos voltar a esse lugar onde a presença de Deus, onde o relacionamento é cultivado. E a gente consiga desenvolver uma vida que agrade o coração de Deus. Onde a gente consiga desenvolver uma vida que realmente importa. Porque, querido, deixa eu falar algo. O Senhor vai voltar. Sim ou não? Quem crê nisso? Você vai encontrar com um reto e justo juiz e ele vai te falar o que você fez com o que eu te dei. Lembra daquele teatro que as pessoas que faz quando Jesus volta? O que você fez? Qual a obra das suas mãos? Não sei o quê. Um monte de gente dá um monte de desculpa. E vai ter um monte de gente dando desculpa. Porque se tem uma coisa que eu e você somos bons, é em dar desculpa. A gente tem muita justiça própria. Ah, Senhor, mas aconteceu isso. Vai chegar a hora de que você não tem mais para onde correr, porque o Senhor te conhece mais do que você mesmo. Então, por que nós precisamos entender isso? Nós temos uma oportunidade rica, a liberdade de servir ao Senhor. Nós estamos num tempo de graça, nós escolhemos, nós decidimos, nós podemos escolher servir ao Senhor e nós temos o privilégio de poder andar com Cristo. Amém, querido? Então, toda obediência saudável vai nascer de um coração que permanece no Senhor, continua no Senhor e se rende ao Senhor. E nós precisamos desenvolver isso nele todos os dias. Eu não sei como é a sua rotina, mas uma coisa eu posso falar. Você precisa, no nome de Jesus, abrir um espaço na sua agenda para que Jesus seja o centro dela. Amém, querido? Quem está entendendo e recebe essa palavra, não tem nada a ver comigo, é o Senhor que está falando com você. Amém, querido? Terceira verdade, existem distrações que vão roubar o nosso cultivo. Então, toda vida espiritual ela precisa ser cultivada, você já sabe disso. Nós precisamos reconhecer que existem forças que atrapalham diariamente e interrompem isso. Então, as distrações são muito perigosas. Elas são complicadas em si mesmas. Então, o que acontece? Pouco a pouco a gente vai distanciando daquilo que deveria ser o ideal. Então, uma dessas distrações que muitas vezes roubam a nossa intencionalidade, e eu não vou falar de telefone, eu vou falar sobre coisas que às vezes acontecem conosco. Tem duas coisas que fazem com que o ser humano fica muito preso. Uma é aquele que fica preso no passado. Tem muita coisa que aconteceu conosco, querido.
Eu falo porque eu já, né, um monte de gente se aconselha e conversa. Tem gente que carrega muitas dores e marcas que Jesus já te perdoou. Só que essa pessoa, ela carrega essa marca, Jesus já perdoou ela, mas ela não se perdoou. E qual que é o problema do passado? O passado nos aprisiona. Porque você sempre vai ficar mastigando e remoendo aquilo que já aconteceu. Outras pessoas lembram de coisas que viveram no passado e não se abrem para o novo daquilo que Deus quer fazer hoje. Eu lembro de uma pessoa que chegou em mim esses dias e falou assim, nos meus 17 anos eu estava no meu prime espiritual. Eu falei, por que não é hoje seu prime espiritual então? Aí ela ficou assim, sem saber me responder. Por que antes você vivia tanto no Senhor e agora você não quer viver mais o tanto que você vivia no Senhor? Aí essa pessoa veio me dar desculpa, porque casou, não sei o quê, papapá, papapá. Foi, então você quer dizer para mim que o seu casamento é uma maldição? Aí ele, não é isso não. Eu falei, você está colocando culpa num monte de coisa que eu acredito que foi Deus que te deu. É óbvio que o tempo e a sua atenção foi dividida, mas Cristo ainda precisa ser o centro das nossas vidas. Cristo ainda precisa ser aquilo que move as nossas vidas. Então, viver preso no passado e nos problemas que aconteceram, gente, às vezes não é a sua realidade, mas tem gente que está preso no passado com uma coisa que ele ouviu lá atrás e até hoje ele não perdoou. Ele remoe isso, ele fica com isso na cabeça, ele vê a pessoa, ele volta lá naquela situação, porque há um gatilho emocional que não faz com que essa pessoa avance, ela está presa no passado. Isso, de certa forma, distrai ela de não ser intencional naquilo que o Senhor quer construir na vida dela. Por outro lado, existem pessoas ansiosas que vivem preocupadas com o futuro. Querido, tem um problema que você está preocupado que nem aconteceu, e se pá, nem vai acontecer. E você está aí angustiado, perdendo sono e perdendo cabelo com a coisa que não deveria acontecer. A Bíblia diz que basta cada dia o seu. Nós precisamos entender que nem viver no passado e nem viver no futuro, que vai nos angustiar e nos levar para um lugar onde a gente vai ficar dividido e ouvir vozes que vão tentar distrair o nosso coração, é saudável. Sabe por que eu estou falando isso, querido? Porque ou a gente vive preso em alguma coisa, ou a gente vive preocupado com outra coisa lá na frente, e a gente não vive o hoje, que é o que o Senhor deu para mim e para você. Quem está entendendo o que eu estou falando? Querido, tenha o senso de presença, tenha o senso de viver o hoje. Você não pode acrescentar uma hora sequer no curso da sua vida. O Senhor está te chamando hoje para viver o hoje com Ele. Eu não tenho tempo. Você tem 5 minutos, você tem 1 minuto. Fale com o Senhor, desenvolva algo no Senhor, no nome de Jesus. E eu não estou falando para você orar ou ler mais Bíblia, não é sobre isso. É você ser intencional no seu relacionamento com o Senhor. Amém, querido? Isso é ser taxativo, por quê? Porque às vezes a gente não para pensar o quanto a gente está distante daquilo que deveríamos ser. Mas os nossos olhos não podem sair do Senhor, por quê? Lembra de Pedro? Jesus vindo no meio da tempestade, andando sobre as águas, e aí Pedro, teve a mirabulosa ideia de perguntar se era o Senhor, me faça andar sobre as águas. Jesus disse, então vem. E aí Pedro começa a andar. Mas o interessante é que o texto deixa bem claro, já havia onda agitada? Sim, vocês são bons de Bíblia, pelo amor de Jesus Cristo. O texto fala que Jesus veio no meio da tempestade, andando no meio da água. Já havia tempestade, sim ou não? Sim. Já havia vento, sim ou não? Sim. O mar já estava agitado? Estava chovendo forte? Provavelmente. Quando Pedro entra na água, todas essas coisas já estavam acontecendo. Só que enquanto ele estava olhando para quem? Ele estava vivendo o sobrenatural e o impossível. A partir do momento que o vento ficou um pouco mais forte, que são as circunstâncias, ele começou a fazer o quê? Afundar. E aí ele pede misericórdia, Senhor, me ajuda, pelo amor de Deus. O ponto que eu quero que você entenda é que a circunstância faz com que você tire os olhos de Jesus e você comece a olhar o que está acontecendo à sua volta. Agora, qual que é o problema de olhar para a circunstância? Mina a sua fé. Você consegue olhar só para o problema e você não consegue entender a dimensão do seu Deus. A circunstância não define quem você é. A palavra de Deus define quem você é. A circunstância não pode definir até onde você vai, mas o Senhor pode definir aonde você vai. Quem está entendendo o que eu estou falando?
O ponto é que as distrações, sejam elas das preocupações ou das angústias do passado ou as circunstâncias do presente, estão minando a intencionalidade daquilo que nós estamos vivendo. Querido, deixa eu falar algo para que você entenda de uma vez por todas. Nós somos uma geração cansada. Nós estamos sobrecarregados mentalmente e fisicamente e não está tendo espaço para a gente desenvolver um relacionamento verdadeiro, profundo e genuíno com o Senhor. Por isso a gente sempre tem um senso de urgência, tem que resolver algo, tem isso, tem esse problema, tem aquilo. A gente parece que nunca está em paz, mas o Senhor quer quebrar com esse ciclo nas nossas vidas. Quem está entendendo o nome de Jesus? O Senhor quer ocupar a sua mente com algo que é produtivo, que é a presença, é a mente de Cristo sobre você, amém? Quarta verdade, para eu caminhar para o final, as nossas escolhas vão revelar quem governa o nosso coração. Depois da gente compreender que as distrações são capazes de enfraquecer a nossa comunhão com Deus, nós somos conduzidos a uma pergunta que ela é inevitável. Quem de fato governa o seu coração? Porque toda distração só permanece onde ela encontra espaço. Quando a gente não cessa, a gente não quebra isso, essa distração só vai aumentando. Então ela só se torna dominante quando a gente permite que ela ocupe o lugar que é exclusivamente do Senhor. Mateus 6,21, um texto bastante conhecido, diz assim: onde estiver o seu tesouro, ali estará o quê? O seu coração tende. Aí está onde é aquilo que é valioso para você. É só você observar a motivação com que você faz as coisas. Coisas que nos interessam, que nos tem o nosso coração, a gente faz com uma motivação diferente. Sim ou não, querido? Aquilo que gera um nível de prazer para mim ou para você em alguma coisa, a gente faz com muita motivação. Não importa o horário, não importa qual é a dificuldade que tem, você dá um jeito. Existe uma frase que fala, quem quer dá um jeito. E às vezes nós não estamos tendo essa mesma expectativa e esse mesmo desejo porque a gente não cultivou isso por falta de intencionalidade. Então, nós precisamos entender que as nossas escolhas mostram aonde está o meu e o seu coração. Então, eu e você vivemos uma cultura aonde, como eu disse no início, estão tentando chamar a nossa atenção. Só que essa atenção nossa, como o texto de Hebreus diz, precisa estar fitada aonde? Em Jesus, em Cristo. Por isso a atenção, querida, é mais que um exercício mental. Ela é uma expressão de adoração, porque aquilo sobre o qual meditamos continuamente é o que ocupa espaço no nosso coração diariamente. Então, aquilo que desperta as nossas expectativas consome a nossa energia, revela onde o nosso coração entrou e aonde a gente está descansando, ou falta de descanso. Então, as nossas escolhas têm definido aquilo que é prioridade para mim ou para você. E o Senhor está te perguntando quais são as suas prioridades. Quais têm sido as suas prioridades nesses últimos dias? Quais têm sido as suas paixões nesses últimos dias? O que tem dirigido as suas decisões? É o financeiro que dirige a sua decisão? É a angústia, o medo de faltar? É o medo de não ser suficiente? O que tem tomado as decisões da sua vida? Sabe por quê? Deixa eu te falar algo. O que tem que definir as suas decisões é a fidelidade do Senhor sobre a sua vida. Quando a Bíblia diz que o justo vive pela fé, ele não está falando que o justo tem uma lista de pedidos aonde ele alcança tudo aquilo que ele quer. Nós precisamos viver baseados na fidelidade do Senhor. É a fidelidade do Senhor que define a nossa vida. Porque se Cristo fizer, ele continua sendo Deus, sim ou não? Se ele não fizer, ele continua, porque ele sabe o que é melhor para mim e o que é melhor para você. Amém, querido? Mas a fidelidade de Deus é imutável e o coração de Deus é bondoso e generoso. Amém? Agora, quando eu não desenvolvo isso, fica difícil eu descansar na plenitude e na soberania de Deus. Sabe qual que é o maior engano de alguém? É achar que tem um controle da sua vida. Sabe por quê? Porque existe uma coisa que chama soberania de Deus, onde todas as coisas estão no controle da mão de Deus. Tem coisa que você, querido, nunca vai conseguir compreender, porque está debaixo da soberania de Deus. Então você precisa entender que aquilo que você não é capaz de fazer, é o Senhor quem guarda, é o Senhor quem vela. Quem tem filho sabe, uma das maiores preocupações de um pai é saber como o seu filho está quando ele não está perto.
Querido, eu não consigo estar perto das minhas filhas em todo o tempo. Eu estou aqui, elas estão lá na salinha. Ou às vezes elas estão na casa de um colega ou estão na escola. O que guarda ela é o amor e a graça de Deus. A soberania de Deus está sobre elas. Por que eu estou te dizendo isso? Aprenda a confiar e depender do Senhor. Aquieta a sua alma e dependa do Senhor. O Senhor está falando para você, você está de um lado para o outro, o Senhor está te chamando a atenção, seja intencional. Eu estou aqui. Eu tenho a resposta para o seu problema, eu tenho a resposta para a sua angústia, eu tenho a resposta para aquilo que você necessita. Eu sou o antídoto para esse problema. Jesus está falando isso para você. Eu sou suficiente na sua vida. Amém, querido? Quinto e último, para a gente encerrar, é na presença de Deus que o Espírito Santo nos transforma. Então, se a gente tem uma intencionalidade nesse relacionamento, nós podemos ter convicção de que quanto mais perto nós estamos desse Deus, mais transformados e parecidos com Ele nós seremos. Quando o texto de Coríntios diz que, contemplando como por espelho a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória nessa imagem, como pelo Senhor, o que o texto está dizendo é que nós temos que passar a contemplar. O que é contemplar? É passar um tempo vislumbrando e desfrutando disso. O Senhor está te chamando, querido, hoje, no nome de Jesus, para que você possa mudar a sintonia da sua vida espiritual a partir de hoje. E que você possa, em nome de Jesus, ter paz em meio à guerra. E você possa desfrutar de um novo tempo no Senhor. Que você possa desfrutar de um tempo onde você começa a criar uma raiz tão sólida, tão profunda, que não tem vendaval, não tem dificuldade que te derrube. Amém, querido? E sabe o que é o mais interessante? É que quando você cresce e você amadurece, você se torna uma referência, um esteio para alguém. Sabe aquela árvore que cresce tanto, que a sombra dela é uma sombra gostosa e refresca, e todos se beneficiam dessa sombra? Você se torna uma coluna na casa de Deus ao ponto das pessoas confiar em você e naquilo que você carrega. Tem gente aqui que carrega uma presença de Deus poderosa, mas não entendeu o quanto Deus pode fazer na sua vida porque está preso nas circunstâncias. Está preso nas suas distrações. Deixa eu te falar, Deus ainda te chama pelo seu nome. Deus ainda te conhece pelo seu nome. Não mensure o amor de Deus pelas coisas que você alcançou. Não faça isso, querido. E também não mensure o amor de Deus pelas coisas que não aconteceram. O amor de Deus não está nas coisas que mudam. O amor de Deus está expresso na cruz de Cristo. O amor de Deus está expresso naquilo que Ele fez por amor a mim, por amor a você. Esse memorial aqui não é um simbolismo, é a vida do próprio Cristo que foi rasgada e moída naquela cruz. Por que você está falando tudo isso, Juliano? Porque chegou um tempo da gente despertar desse sono profundo. A gente vive como um zumbi, andando de um lado para o outro, somente preocupado com o problema. Deixa eu te falar uma coisa, o Senhor quer te fazer viver coisas maiores do que os seus problemas. O Senhor quer te fazer desfrutar, não só da presença dEle, mas de coisas boas que essa terra pode produzir. Amém, querido? O Evangelho não é só sobre bênçãos, mas elas fazem parte, porque Cristo é a nossa bênção. Cristo é tudo aquilo que nós poderíamos ter. Se Deus não poupou Cristo, que era o que Ele tinha mais de valioso, Ele não vai te dar qualquer outra coisa, querido. Pelo amor de Jesus Cristo. Agora nós precisamos sair desse lugar onde a gente fica perdido nas nossas demandas. E o Senhor chama a nossa atenção. Eu estou aqui e sou suficiente nas suas vidas. Amém, querido? Talvez ao longo dessa mensagem o Espírito Santo tenha mostrado que o nosso maior problema nunca foi a falta de tempo e nem intensidade. Nosso maior problema foi que pouco a pouco a gente foi permitindo que coisas que não deveriam ocupassem o lugar de Jesus no nosso coração. Às vezes você pode achar, eu não tenho tempo, eu estou cansado. Não, querido. É que pouco a pouco a gente foi deixando coisas tomar o lugar do nosso coração que a gente não deveria. E aí, quanto mais a gente não se alimenta disso, a gente se torna fraco. O pastor Sede, no acampamento, me fez uma pergunta, eu achei interessante. Ele falou assim, Juliano, quando uma pessoa ela perde o apetite, qual que é o primeiro cenário que ela fica? Ela fica o quê? Fraca, anêmica. Essa semana passada eu tive uma luta entre a vida e a morte. Tive uma intoxicação alimentar, meu Deus, como eu passei mal, eu não tinha apetite. E eu estava amarelo, pálido. Eu perdi 5 quilos. Pesei hoje, nessa brincadeira.
Alguns falam que é milagre, outros falam que é bênção. Eu não sei o que é não, mas eu passei muito mal nesses últimos dias. Da semana passada, né? E uma coisa que eu tinha era muita fraqueza. Às vezes eu ia falar e eu tinha que parar um pouco para respirar, e porque meu corpo estava precisando de energia e não tinha. Tem gente que está dessa forma espiritualmente. Fraco, fraco, fraco. Mas o Senhor vai te renovar nessa noite. Amém, querido? O Senhor quer renovar suas forças hoje. Sabe por quê? Porque o Senhor sempre esteve com o coração aberto para que eu e você pudéssemos viver uma vida de esperança e de relacionamento com Ele. Sabe o que acontece? O passado, nós precisamos aprender com ele, nós precisamos ter lembranças boas. A gente não pode ficar preso no passado. A gente tem que ter uma expectativa de confiança no Senhor sobre o futuro, porque a mesa da ceia fala isso. Quando ele fala, partir entre vocês o pão, bebe o cálice, para fazer isso em memória de mim, ele está falando, olha o que Cristo fez lá na cruz. Mas ele fala para comer hoje, no presente. Mas ele fala, fazer isso até que ele... Nós temos um aspecto de passado, de presente e de futuro. Nós lembramos da obra salvífica da cruz. Nós consumamos um relacionamento de hoje, mas aguardando a volta do Cordeiro. Mas nós temos que viver uma vida digna. Digna de quê? Digna desse sacrifício, de uma forma que eu e você, nós não vemos desperdiçar a nossa vida com coisas que não estão no plano de Deus. Amém, querido? E eu sinto te dizer, existem promessas do Senhor que serão ativadas na sua vida quando você começar a perceber o que Deus está fazendo. Nós precisamos provocar a ação de Deus sobre as nossas vidas. Quando nós nos movemos em direção daquilo que Deus quer, o Senhor começa a abrir portas e o Senhor começa a abrir coisas na nossa vida que só vai acontecer quando a gente ter um posicionamento. Quem entende no nome de Jesus? Então, Juliano, quer dizer que esses problemas têm acontecido comigo é porque eu não tenho me posicionado? Muito provavelmente sim. Não estou falando que não conheço o seu histórico, a sua vida. Mas o Espírito Santo vai confirmar para você que existem posicionamentos que eu e você vamos ter e tem coisas que vão deslanchar na nossa vida. Sabe por quê? Porque Deus não é louco de dar certas coisas para mim e para você sabendo que a gente é imaturo ainda. Porque a gente vai se bagunçar demais com essas coisas que a gente tanto quer com a maturidade que nós não temos. E maturidade não tem nada a ver com idade. Maturidade tem a ver com a percepção que o nosso coração é dele. Quem entende isso em nome de Jesus? Vamos ficar de pé, querido? O que o Senhor está fazendo hoje? O Senhor não está chamando você para reorganizar a sua agenda. O Senhor está te chamando para reorganizar o seu coração. Por que eu estou falando isso? Porque você conhece o seu coração, você conhece a sua semana. Você conhece, porque eu não conheço a sua vida, mas o Senhor sabe se você prioriza Ele ou não. E quando a Bíblia fala para que o homem examine-se a si mesmo, eu quero te convidar a examinar o seu coração agora. E ser sincero diante de você e de Deus. E você falar com Ele, Senhor, eu te peço perdão, porque muitas vezes eu não tenho priorizado a Tua presença. Eu não estou te coagindo a fazer isso, eu estou só te direcionando a fazer aquilo que o Espírito Santo quer que você faça. Nós vamos cear daqui a pouquinho, vou ministrar a ceia com você. É uma oportunidade de você colocar o seu coração no lugar certo, amém, querido? Não estou falando de você fazer nenhum compromisso, uma promessa, Senhor, dessa semana vai ser, não. Existem clamores que nós fazemos para o Senhor como um pedido de ajuda e de socorro. Senhor, me ajuda a perceber o Senhor de uma maneira melhor. Me ajuda, Jesus, a organizar a bagunça das minhas emoções e da minha mente. Porque Cristo precisa voltar a ser o centro da nossa vida. Esse relacionamento ele precisa ser cultivado todos os dias, querido. As distrações no nome de Jesus não podem mais roubar a nossa comunhão com o Senhor. As nossas escolhas vão definir, vão revelar para onde nós estamos olhando. E essa contemplação de Cristo vai realizar uma transformação na nossa vida. Põe a mão no seu coração aí. Eu quero que você fale com o Senhor agora. Começa a falar com o Senhor, querido. Seja intencional na sua oração. Seja intencional na sua oração. Deixa o Espírito Santo de Deus mover no meio da tua igreja, no nome de Jesus.
Senhor, não sou eu, não tem nada a ver comigo, é a Tua palavra, o Senhor. Jesus, que haja um aquebrantamento no nosso meio, Pai amado. Onde nós possamos perceber que aquilo que um dia foi primazia na nossa vida e hoje não é, que volte a ser nas nossas vidas. Pai amado, no nome de Jesus, nós te pedimos, Pai amado, que a graça do Senhor nos sustente nessa hora. Que possamos desfrutar, Jesus, não só daquilo que o Senhor pode prover na nossa vida, mas nos ajude a ter uma vida e uma caminhada com o Senhor. O Senhor fala que para algumas pessoas que Ele está com saudade do tempo que Ele passava com você. E que Ele está no mesmo lugar, te esperando. Pai amado, Espírito Santo de Deus, paira sobre o nosso coração e sobre o nosso espírito. Que voltemos à simplicidade de uma comunhão genuína e sincera, verdadeira com o Senhor. Nos ajude, Pai amado, a vencer os nossos medos, as nossas limitações, e que o Senhor nos leve a esse lugar de graça, esse lugar de paz. Pai amado, no nome de Jesus, nós pedimos, Jesus. Pode cantar, pode cantar. Pai, no nome de Jesus, eu ministro sobre a vida de cada irmão, de cada irmão. Experiências com o Senhor, de intimidade, de relacionamento. Pai amado, no nome de Jesus, sem barulho, sem emocionalismo, mas somente a Sua presença, Pai amado. A Sua presença, ela é doce, ela é suave, ela é poderosa. Pai amado, que gere em nós um quebrantamento onde o Senhor, Pai amado, seja o centro de tudo. Em nome de Jesus, nos leve a esse lugar de graça, de amor e de verdade. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Às vezes você pode se perguntar assim: como que Deus vai trazer de volta o meu coração, ou às vezes essa intimidade que se perdeu? Como que Ele vai centralizar a minha vida novamente naquilo que deveria ser de uma forma em que eu estou tão perdido nas minhas distrações? Não é sobre uma técnica espiritual que vai acontecer. Deus conhece a fragilidade do seu coração e do meu coração. Sabe o que Deus faz? Ele se torna disponível para mim e para você. É um Deus que se deixa ser achado por aqueles que o procuram. E muitas vezes o Senhor vem até você, como uma palavra dessa para te dizer: filho, eu estou aqui para mudar essa realidade no nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor, querido. Aleluia. Aleluia, aleluia. 1 Coríntios capítulo 11, o verso 23 diz assim: pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é entregue por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança. No meu sangue fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes desse pão e bebedes desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Então examine-se o homem a si mesmo antes de comer deste pão e beber deste cálice. Amém? Quando a gente se aproxima da mesa do Senhor, querido, nós somos lembrados de que a ceia é muito mais do que um simbolismo ou uma tradição da igreja. Ela é uma ordenança deixada por Cristo para que jamais esquecêssemos da centralidade da sua obra, que é o Evangelho. O pão nos lembra esse corpo que foi moído e rasgado naquela cruz.
O cálice lembra aquele sangue que foi derramado para estabelecer uma nova aliança. E cada vez que eu e você ceiamos, nós proclamamos que a nossa esperança não está em nós mesmos, mas nós está num Deus que ressuscitou. Num Jesus que vive para todo sempre. Então, a mesa também é um convite de examinar o nosso coração. Seja intencional ao participar da ceia, discernindo que isso daqui não é apenas um ritual, mas é uma verdade da palavra de Deus, que tem o poder de renovar a nossa aliança e transformar a nossa vida. Quem entende isso no nome de Jesus? Você faz parte de uma obra consumada, de uma nova realidade espiritual, e Cristo faz novas todas as coisas. Creia que ao participar dessa ceia, você está sendo renovado pela presença do Espírito Santo, pelo corpo vivo de Jesus sobre você. Não veja isso como um ritual, veja como é a doce e suave presença de Deus sobre a sua vida. Amém, querido? Estenda suas mãos aqui, vamos apresentar e vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós abençoamos e oramos, Pai amado, os elementos dessa ceia. Nós apresentamos diante do Senhor pedindo, Pai amado, que o Senhor nos conduza, Pai amado, nos seus passos de amor. Que todos os dias nós possamos meditar com intencionalidade na sua graça, no seu amor e na sua justiça. Pai amado, que esse pão que representa a tua carne, esse vinho que representa o teu sangue, possa ter um efeito, Pai amado, sobre as nossas vidas sobrenatural, aonde nós possamos viver a tua vida de uma forma verdadeira e genuína no nome de Jesus. Por isso nós abençoamos e glorificamos ao nome do Senhor. Amém? Enquanto os irmãos vão distribuir o pão e o cálice, o louvor vai estar cantando, eu não quero que você fique disperso, eu quero que você esteja num momento de oração, falando com o Senhor, entoando hinos, glorificando o nome do Senhor. Seja intencional, querido, na sua adoração, na sua ceia. Feche os seus olhos, se concentre no Senhor nessa hora. Se você ora em línguas, ore em línguas. Se você sabe, começa a fluir no Senhor aí no nome de Jesus. Amém, querido? Não seja indiferente, não esteja inerte, passivo a esse ambiente. Começa a falar com o Senhor aí, querido. Começa a adorá-lo. Pai, no nome de Jesus. Cante esse louvor com intensidade, ore, fale com o Senhor, querido. Com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Essa vida do próprio Cristo está aqui, querido. Creia nisso no nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos e veio para nos resgatar. Creia no nome de Jesus. Amor maior que o meu pecado, e nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é. Adore ao Senhor, O querido. nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é, nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é, o nome de Jesus, meu Rei.
querido. Quão maravilhoso Cante isso com todo o seu coração. Com todo o seu coração. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. O Senhor te renova nessa noite, querido. O Senhor tem derramado um bálsamo de renovo sobre você nessa noite. Oh, aleluia. Tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vive está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vive estás. Tendo dado graças, partiu e disse: esse é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazer isso em memória de mim. Pode participar do pão, querido. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança. O meu sangue, fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pode participar, querido. Tenha o seu tempo com Deus agora. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. De novo, de novo. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Olha o Espírito Santo derramando graça, derramando poder, unção. Oh, Espírito Santo, fogo, fogo, mais, Espírito Santo, mais, A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama sua glória, pois ressuscitaste, vive estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás.
Querido, não perca essa oportunidade. Não perca essa oportunidade de ser cheio, 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 cheio. Glorifique, glorifique. Quem tem glória, dá glória. Quem tem aleluia, dá aleluia. Não fique calado, não fique calado. Adore, 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 querido. Só a igreja, só a igreja. Cante isso. Ele merece, querido. Ele é digno. Cante isso. O céu te adora. Oh, Jesus. Tua glória, pois ressuscitaste. Ele está vivo e reina. És invencível. Oh, aleluia. Inigualável. Hoje para sempre. Hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, Jesus. Pois teu é o reino. Aleluia. É a glória. Aleluia. Acima de todo nome está. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, estejam com todos nós, não só hoje, mas para todo sempre. Todos digam amém, querido. Aplauda o Senhor, querido. Aleluia. Teu é o reino, pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. E teu